referente à controladoria, vocês vão falar, mas o que eu tenho a ver com a elaboração do orçamento? Na verdade, com a elaboração em si só, não muito, mas é essa elaboração, esse planejamento, que vai gerar situações dentro da execução que cabe a vocês, como controladores, averiguar posteriormente. No caso dos tribunais de contas, tem um item no relatório do controle interno, quando vocês encaminham o relatório, como a gente estava vendo ontem, que fala assim, se eu não me engano é o primeiro item da tabela. Síntese da avaliação das ações do PPA, LDO e orçamento. Então se aquilo que foi planejado foi cumprido, foi executado, né? O que a gente vê muito acontecer da elaboração dos orçamentos públicos e da elaboração do PPA, principalmente na questão do PPA, é um recorte e cola de um mandato para o outro. Então, lá, principalmente quando se trata de interior, no interior o que faz? O PPA é simplesmente para cumprir burocracia e é feito pelo contador dentro da salinha dele. Não é envolvida as pessoas, não é envolvida os secretários, ou seja, não se traz a realidade que tem no município naquele momento e nem aonde se quer chegar. Sem planejamento, o que ocorre? Quando for lá para a execução orçamentária, vocês vão ver se um orçamento público foi bem elaborado ou não, pela quantidade de decretos que existiam no município. Ou na entidade, ou resolução na Câmara, por exemplo. Quanto mais decreto existir, menor foi a eficácia do planejamento. Por que eu falo isso? Quando você faz um planejamento bem feito, que você tem um orçamento elaborado, principalmente quando tange as despesas que você não tem para onde correr, e a principal delas é folha de pagamento e encargos, por que eu tenho que estar efetuando decretos para suplementar a folha de pagamento? Porque o meu planejamento foi mal feito. E eu cito um caso que eu venho acompanhando ano a ano. E agora, como fechou 2 mandatos, você tem como ver isso no portal de transparência. Como que era o PPA e orçamento de 2013, como que foi 2017, e este ano, que é o ano de elaboração, nós vamos ver como vai ficar. E tem alguns municípios que eu vi que 13 para 2017 simplesmente fez isso aqui. Recortou e colou e jogou 10% em cima. Então, existe volatilidade. Você tem que trazer um retorno para a população com base naquilo que foi planejado. Por pior governo que tenha sido, digamos, o mandato anterior, nunca a situação encontrada vai ser igual a 4 anos atrás. Ela pode ser pior ou ser melhor. E você tem que partir disso para projetar. Eu falo que tem alguns prefeitos que eles fazem um plano de governo que eles registram na Justiça Eleitoral, que é coisa de cinema. Mas quando é feito o PPA no município, você faz um confronto entre o que foi prometido na campanha, através da proposta registrada no TRE, e o plano plurianual. Não tem nada do que ele propôs dentro do plano. Tem um exemplo, eu estava falando para vocês e interrompi, tem um exemplo que eu sempre cito, que tem uma prefeitura que faz uns 20 anos que ela tem dentro do orçamento dela uma dotação 44.951 para a construção de um paço municipal novo. Então, o que eles colocam todo ano? 4 milhões de reais de recurso livre lá dentro para a construção dessa prefeitura. Vocês acham que ocorre? Lá em março, abril, eles fazem um decreto e cancelam esse 4 milhões inteiro e jogam para a folha de pagamento. Foi bem feito esse orçamento? É lógico que não. Eles sabem que não vão conseguir executar essa prefeitura com recurso próprio, a construção desse paço municipal com recurso próprio nunca. Então,
se de um exercício para o outro eu vi que não executou, que eu cancelei aquilo para a despesa corrente, no caso específico folha, ano que vem o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar um valor simbólico a título de contrapartida e buscar isso fora, através de financiamento, através de fundo perdido, alguma coisa nesse sentido, para esse valor de 4 milhões já ir diretamente para a dotação que tem que existir. As pessoas falam do recorte e cola, e eu vejo no brasileiro, e principalmente na nossa área, muitos profissionais que eles se preocupam com resolver o problema imediatamente, sem ver que consequências que isso vai trazer lá na frente. Então, eu analiso nesse momento. Nesse momento, eu tenho que encaminhar o PPA, LDO e orçamento para o Poder Legislativo. Eu deixo para a última hora, o que eu vou fazer? Recortar e colar. Só que eu não estou analisando que lá na execução desse orçamento, se eu for o contador, por exemplo, eu não estou ponderando que lá na execução do orçamento, eu terei muito mais trabalho do que se eu planejasse agora. Então, o ideal sempre é ticar o que aconteceu e fazer as alterações de acordo com como se comportou o último exercício. Ó, este ano em específico, eu vi muitas pessoas ano passado que pegaram um orçamento de 2020, que era um orçamento feito em 2019, que não contemplava toda essa situação de pandemia que nós vivemos. E eu falo a questão da pandemia, que o choque da pandemia não foi ano passado. Para o poder público, o choque da pandemia será este ano. O governo federal está sinalizando que ele não vai ficar mandando dinheiro para os municípios. Estava falando com o Bruno ali fora agora a questão do consumo. Quase ninguém está consumindo nada. É o essencial e olha lá. Automaticamente, quando você não tem o consumo, o que você tem? Você não tem produção e você não tem impostos. Então, a tendência da arrecadação é cair. Quem projetou um orçamento para 2021 maior que o orçamento de 2020, na execução orçamentária vai ter problema. E por que eu falo isso? Porque o controlador interno, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal e na LDO de vocês, tem um item lá dizendo que vocês têm que instituir o cronograma financeiro de desembolso. E cada 2 meses, cada final de bimestre, analisar esse cronograma se existiu o equilíbrio fiscal. Então, se eu projeto, vejam bem quantas situações nós podemos criar. Se eu projeto um orçamento maior, com uma tendência de arrecadação menor, e eu não tenho um controle efetivo no município dos gastos, eu simplesmente dou o orçamento para cada secretário, e o secretário faz o que quer. O que vai acontecer? Com 4 ou 5 meses você vai estar com déficit orçamentário enorme. E se eu não tomar nenhuma iniciativa, isso vai chegar no final do exercício e vai reprovar as contas do município. Então tem que ter esse, ponderar, cuidar nesse sentido, justamente por isso. Eu coloquei esse texto aqui, e na verdade tinha que aparecer isso aqui depois, né? O orçamento deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada, para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver às custas do Estado. Marco Túlio Cícero, 55 anos antes de Cristo. Não é a realidade que nós temos hoje? A nível de Brasil? Se nós analisarmos, entrar no portal de transparência do governo federal e analisar o tamanho do rombo que está, e que aí não tem o lado político, esquerda, direita e tal, nesse caso eu tenho até dó do